Esse café caiu na aula da professora mais chata daquela escola. Que eu não vou nem falar o nome dela, porque agora que meus vídeos estão tendo um alcance bom, esse vídeo pode chegar nela, ela pode me reconhecer e eu não quero nenhum processinho nas minhas costas. Gente, é Lidiane. Aí ela chegou na minha sala e começou a pressar a gente. Ela falou assim: seguinte, turma, eu vou passar a atividade aqui no quadro e assim que eu terminar, vocês vão guardar tudo pra eu explicar a matéria. No que ela foi na mesa dela pra pegar a caneta, escorregou na água que a minha amiga tinha deixado cair mais cedo. Aí ela só fez isso aqui assim, ó. Oi! Na hora que eu e as minhas amigas vimos que ela só não tinha caído porque ela tinha conseguido apoiar o braço na mesa, a gente começou a rir muito. Eu tava com refrigerante na boca. Aí eu fui rir, me engasguei, cuspi no meu uniforme e na minha amiga, saiu refrigerante pelo meu nariz. A outra amiga tava comendo bolo. Ela foi rir da professora e começou a se engasgar. A gente sentou no chão de tanto rir e eu chorando. No que a professora Lidiane viu a zona, ela começou a humilhar a gente. Falou que a gente não ia dar certo na vida. A gente perturbava todas as aulas dela porque a gente não parava de rir. Que tinha que separar nós três, senão a gente ia atrapalhar o resto da turma. E agora que eu tô parando pra prestar atenção no que ela falou, gente, ela tava certa. A gente não conseguiu parar de rir. A professora gritando horrores na nossa cabeça, parecendo um circo. Aí a professora tirou 2 pontos nossos, e depois que já tava tudo arrumado e cada um já tinha ido pro seu lugar, ela me botou no meio da sala, a minha amiga num canto e a minha outra amiga no outro. E essa professora ainda esculachou a gente na reunião de pais e responsáveis. Aí minha mãe ouviu aquele bando de reclamação, chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fofoquei, né, tudo. Aí adivinha só? Minha mãe começou a rir também. Oi. Estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com meu celular descarregando. Pra alegria do pobre, veio o meu ônibus. Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já estava perto. Aí quando eu fiz sinal, já estava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto e ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né, gente? Só que eu estava praticamente no meio do nada, sem celular, no escuro, mas eu pensei comigo, pelo menos não tem como piorar, né? Chegou um cara todo estranho no ponto e disse: Qual é? E vi que ele tava agindo muito estranho, com a mão no bolso, tava agitado, de capuz, olhando pros lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por R$ 4 na feira, botei no meu ouvido e comecei a fingir que eu tava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele dava pra perto de mim, era 2 que eu tava indo embora. Aí ele tava muito perto e pedindo pra ver a hora de novo. Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular, ele ia pegar na minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu tô cagado com medo, eu faço merda. E falei assim pra ele: pô, me deixa em paz, cara! E antes de terminar essa frase, eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim: e qual é a nota de marola? Começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro, veio um ônibus. Eu, sem ver número, sem ver nada, fui pro meio da rua praticamente. Fiz sinal e entrei dentro do ônibus. Quase chorando, cheio de medo, com as pernas tremendo, mas com o celular no bolso, E a noite maravilhosa tava só começando. Porque eu esqueci que o ônibus que eu tava não era meu. E fui parar do outro lado da cidade. As coisas estavam dando tão errado nesse dia que só de lembrar dá vontade de socar. Oi. Enquanto esse vídeo de slime vai rolando, eu vou contar pra vocês do dia em que minha diretora acabou com a minha turma. A minha sala era uma zona, era bagunça o dia inteiro, conversinha, brincadeira, briga, um monte de grupinhos e um monte de gente mexia no celular. Na minha opinião, pra mim, aquela turma lá era uma perfeição. A única professora que suportava e ainda dava um jeito na nossa turma era a professora de biologia e de ciências. Esse dia ela foi dar aula do corpo humano, anatomia. No instante em que a sala toda abriu o livro e viu aqueles bonecos sem roupa, foi uma perdição. A sala toda começou a rir, a alto zoar e não deixavam a professora falar. Tirando um grupinho, que era o exemplo da turma, e permaneciam calados. Sabe quem fazia parte desse grupinho? Os nerds lá, porque eu tava na bagunça. Depois de um tempo que a professora não tava mais conseguindo explicar, a professora sentou na mesa dela e, como uma mulher muito madura, sabia lidar com a turma, ela começou a chorar. Ela fez um show. Eu não vou falar o nome dessa professora porque de vez em quando ela curte alguma coisa minha no app vizinho. Aí se ela estiver me seguindo, o processo é Maria do Carmo. Aí quando a minha turma percebeu o chororô, tava todo mundo em pé, rindo, conversando. Em respeito à professora, todo mundo sentou e ficou rindo e conversando baixinho. A professora foi lá falar com a diretora, a dona Márcia. Quando a dona Márcia chegou na nossa sala, tava todo mundo, ó, em silêncio, copiando a matéria. Mas ela não caiu no nosso fingimento. Ela esculachou a gente, botou a gente no nosso lugar e ela ainda achava que ela tava certa. E ela tava mesmo. Mas precisava dessa humilhação? Precisava. E no final da palestra dela, ela falou assim: a partir de hoje não vai ter mais 3 oitavos anos, serão 2. Dito e feito. Nossa turma foi dividida e aí, por culpa do plano da diretora, os 2 novos oitavos anos se tornaram as piores turmas da escola. O dia em que a diretora contratou um ex-militar pra ser inspetor na nossa escola. Aí acabou a palhaçada.
Oi, enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu fingi que eu desmaiei na rua e chamaram a ambulância. Eu estudava de tarde, estava quase na hora de eu ir pra escola, escrevendo a última linha daquela bosta daquele trabalho. Tava pensando na última coisa que eu ia escrever e com a caneta aqui na boca. Ela não deu uma estouradinha. Ela começou a jorrar tinta azul na minha boca. Eu já tava pronto, gente, arrumado pra ir pra escola, o ônibus ia passar. Enchi minha boca d'água, pasta de dente, escovei rápido e fui. Quando eu cheguei no centro da cidade, veio aquele sol de 40 graus, dando rajada na minha careca, que eu era careca. Eu com um trabalho gigante na mão. A boca parecia que eu tinha tomado 3 socos e tava com 2 tipos de hemorragia diferentes. Eu fui e tropecei numa pedra. Eu não só tropecei, eu chutei ela e voei no chão. Aí, né, minha primeira reação foi o quê? Ficar ali. Na minha mentalidade de mongoloide, era menos vergonhoso você ter desmaiado do que você ter caído de cara no chão. Não deu 1 minuto, encheu de gente em volta de mim. Pessoal me cutucando como se eu tivesse morto. Ei, menino, acorda, acorda. Eu acho que ele tá fingindo. A boca dele tá roxa, a boca dele tá roxa. Oi, galerinha do Story, eu tô aqui no centro da cidade, esse menino acabou de cair. Gente, ele vai morrer, ele tá morrendo. Vai ficar tudo bem, tá? A gente vai ficar aqui te abanando, respira, respira. E a muvuca só aumentava. Naquele momento, eu tava com mais vergonha de levantar de novo. É que teve uma hora que eu só escutei uma voz do além falando assim: a ambulância disse que chega em 3 minutos. Naquele mesmo instante, o espírito de Bela Adormecida saiu do meu corpo. O povo me perguntando se eu tava bem. Eu levantei, mas eu falei assim: a minha pressão só caiu, tá tudo ótimo, de verdade. Saí andando, igual uma formiguinha. Cheguei na escola, fiz o sonso, agi naturalmente com a cara mais limpa do mundo. Só que não, né? Porque a minha boca tava mais azul do que quando eu saí de casa. Aí começaram a me chamar de Smurf calvo. E quem começou com esse bullying foi uma menina que na época era do 9º ano. Ela tem sorte de eu não lembrar o nome dela, porque senão eu ia expor MEI. É Vitória Cunha. Oi, vou contar pra vocês do dia em que minha professora desistiu de dar aula porque peidaram na sala. Gente pobre de escola pública chegou na sala de aula. Aquele dia quente no verão, fomos ligar o ventilador. Foi o povo ligar aquela merda, começou a tremer, fazer um barulho estranho, soltar um cheiro de queimado. E antes que explodisse ou caísse na cabeça de alguém, desligaram ele. Naquele calor, foi a professora pisar na sala de aula, começou a chover. O povo começou a fechar as janelas. Depois de um tempo, copiando a matéria do quadro, a nerd lá da frente falou assim: nossa, que cheiro ruim, alguém peidou. Aí a turma virou um caos, né? Aquele ambiente tudo fechado, ventilador com cheiro de queimado, um calor, o povo tudo suado, meu nariz e meus órgãos já tinham derretido por dentro. Se alguém acendesse um fósforo naquela escola, a cidade toda ia explodir. E uma menina que tava dormindo na sala de aula, ela deve estar lá até hoje. Porque se ela não acordou com aquele cheiro podre, é porque ela desmaiou e entrou em coma. Sério, se um novo vírus tivesse que surgir, teria sido naquele dia, naquela sala. Eu não sabia se eu tava no lixão, se eu tava no esgoto, eu só tinha uma certeza: e eu continuasse lá dentro, eu ia morrer. E eu e minha amiga aqui, ó. Pelo amor de Deus. Aí a professora vira pra trás e fala assim: gente, tá impossível ficar nessa sala aqui. Vocês estão todos liberados pro intervalo mais cedo, hein? Quando o intervalo acabou, a chuva já tinha passado, as janelas já estavam abertas. Eu veio avisar que a gente ia ser liberado mais cedo, porque a professora tava passando mal. O inspetor, antes de fechar a porta, falou assim: ela tava com dor de barriga. A gente juntou, né? 5 mais 4, 11. E descobrimos que ela que tinha peidado.